Boa tarde, o meu nome é Moacir Tomazini Neto e o meu artigo é sobre como o revolvimento do solo pode reduzir a eficácia de associações micorrízicas para o crescimento da soja precoce e também a fixação de nitrogênio. Então, falando brevemente sobre a introdução, a soja pode formar simbiose, que nada mais é que um processo mutuamente vantajoso para a planta, no qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Então, continuando, a soja pode formar simbiose com o Bradyrhizobio japônico, e também com os arbusculares micorrízicos. O crescimento das plantas pode ser melhorado pelas fontes de nitrogênio e fósforo, pelos processos simbióticos, especialmente em solos com baixa disponibilidade desses nutrientes. O objetivo desse trabalho é mostrar os resultados de um experimento que foi feito para investigar se a perturbação do solo pode afetar ou não o crescimento da soja, a colonização de raiz por fungos micorrízicos indígenas, o desenvolvimento de nódulos na raiz e também a simbiótica fixação de nitrogênio na planta. Em relação aos materiais métodos, os materiais utilizados foram 22 vasos, material vegetal preparado por análise de nitrogênio e fósforo, 50 ml de amônio, álcool acético formil apurado em hidróxido de potássio, ácido clorídrico e também as raízes da soja. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e composto por duas fases, Na primeira fase, sementes de milho foram semeadas nos 22 vasos. Quando surgiram as mudas, as plantas foram desbastadas de 2 plantas por vaso. 3 semanas após a emergência, os brotos foram medidos, retirados, secos em estufa a 65 graus Celsius por 48 horas e pesados. Mais 4 pré-germinadas sementes de milho foram adicionadas a cada um dos 22 potes, sendo 11 com o solo reservado e 11 com o solo em repouso. O solo em 11 potes foi peneirado em 2 camadas separadas e 4 sementes pré-germinadas de soja foram semeadas em 20 potes. Aproximadamente 0,25 gramas de inóculo à base de turfa de Bradyrhizobio japônico foi colocado no fundo de um pequeno furo, em que cada semente de soja foi colocada. As plantas de soja foram colhidas a partir de 3 potes etiquetados. As raízes foram removidas e analisou-se as amostras de solo para saber sobre a atividade fosfatase ácida. Bom, a primeira tabela fala resumidamente sobre o resumo dos tratamentos, em experimentação, a replicação e as análises em relação à fase experimental. Mostra também o período de crescimento da planta, dias após a emergência, as características fundamentais no preparo do solo e também no crescimento do milho. A tabela é representada pelo número 3, revela o efeito da perturbação do solo sobre o crescimento e também sobre o desenvolvimento da cultura da soja entre 10 dias após a emergência. Primeiramente, como podemos ver, demonstra os dias após a emergência da planta e a perturbação nos solos em que foram peneirados, que é representado no gráfico pela letra mais, ou pelo sinal mais, e nos solos em que não ocorreram a perturbação do solo, é representado pelo sinal menos. Em relação à altura da planta, observou-se que no 10º dia após a emergência, estava maior no solo peneirado do que em relação ao solo sem perturbação, ou seja, o solo não peneirado. Porém, logo em seguida, as plantas do solo sem perturbação, ou do solo que não foi peneirado, ultrapassaram as plantas rapidamente. As plantas, no caso, as plantas peneiradas, no quesito altura, Porém, após o último dia, em que avaliou-se o tratamento em ambas as plantas, as plantas estavam iguais, ou seja, o que prova que o tamanho não interfere significativamente nessa análise que foi feita. O segundo parâmetro a ser avaliado foi o peso, das plantas. Em relação ao peso, avaliou-se que ele começou exatamente igual em ambos os solos, em ambas as plantas. E no decorrer das análises, se manteve praticamente igual, e não sofreu variações. Porém, na última fase,
teve uma grande variação em sua massa, o que prova que isso sim pode interferir significativamente nas análises e também nos resultados. Já em relação ao número de folhas, né, o número trifoliares, ocorreu justamente o contrário, pois começou com uma grande diferença na primeira análise, porém, quando foi se analisar, com o decorrer das outras análises, concluiu-se ao final da última análise que o número final foi praticamente o mesmo. No gráfico número 4, foi analisado o efeito da perturbação do solo na colonização radicular por fungos micorrízicos e também na formação de nódulos na soja, né? Nessa análise foram avaliadas apenas 3 fases após a emergência da planta. Tanto no solo perturbado quanto no solo peneirado, o número de hifas e abrúsculos radiculares se manteve o mesmo, e em ambas as fases. Já em relação aos nódulos da planta, né, avaliou-se que na fase inicial do solo peneirado era praticamente metade do número de nódulos presente do que no solo sem perturbação, mas que no final das avaliações os números foram praticamente os mesmos, e prova que isso não afeta também. Já em relação ao peso seco de nódulos, né, dados em miligrama, na primeira análise eram exatamente iguais, porém, na última análise, constatou que o valor do peso era 4 vezes maior no solo em que não ocorreu perturbação. E no último gráfico, né, o gráfico de número 5, analisou-se o efeito da perturbação no solo diferencial, né, no caso o solo peneirado ou então o solo fechado, sobre o teor presente do elemento nitrogênio e fixação do mesmo na cultura da soja. Foram feitas as mesmas 3 análises nos dias após a emergência da planta. E em relação à perturbação do solo, que também foram utilizados solos peneirados e também solos que não houveram perturbação. Em relação à concentração de nitrogênio, que era a primeira análise, né, em primeira instância estava praticamente igual e estável. Porém, com o decorrer das análises seguintes, avaliou-se que a sua concentração aumentava cada vez mais, tanto no solo peneirado quanto no solo em que não ocorreu perturbação. O teor de nitrogênio, né, em relação ao teor de nitrogênio e a porcentagem do mesmo foram praticamente as mesmas, e no final das avaliações constatou-se que a concentração de ambos estava muito mais elevada nos solos em que não houvera perturbação do que a concentração deles no solo em que foi peneirado, né? Em relação à fixação de nitrogênio, né, que foi a última tabela, o último gráfico e também o último parâmetro a ser avaliado, né, que foi a relação de fixação de nitrogênio, avaliou-se que nos 10 dias após a emergência da planta, os valores estavam exatamente iguais. Porém, no final da última avaliação, constatou-se que nos solos em que não houve perturbação, a fixação de nitrogênio chegava a ser 3 vezes ou mais elevada do que a fixação do mesmo elemento, né, do nitrogênio, dos solos em que houveram uma perturbação, então dos solos que foram peneirados. Bom, e agora passando pelas conclusões, né? Depois de tudo que nós lemos, né? A gente pode concluir que a inoculação com fungos e bactérias nodulantes na cultura da soja é realmente utilizada para aumentar a fixação de nitrogênio, né, na cultura da soja. Nesse estudo que nós fizemos, utilizando fungos micorrízicos indígenas, a sua interação com o Bradyrhizobio japonicum foi encontrada para ser uma função de acordo com a intensidade dos agentes micorrízicos, né, na colonização de raiz da soja. E após isso, podemos concluir que ambos os micro-organismos estavam presentes em ambos os tratamentos. E aí, depois disso, né, no final de tudo isso que a gente estudou, a gente tem aí as literaturas citadas, né? E muito obrigado aí ao professor Milton Lima.